irmãos, né, o dinheiro que foi levantado nessa noite, todos os dias de oferta, eu coloco diante do teu altar, ó Pai. Peço, Senhor amado, que o milagre financeiro na vida dos teus filhos, ó Pai, Senhor amado, venha multiplicar, Senhor amado, o celeiro da tua casa, dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço, que haja abundância, ó Pai, do dinheiro, Senhor amado, dentro da casa dos teus filhos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? As crianças, quem vai descer hoje? Amém? Deus abençoe. Amém, meus? Então, estamos, já há algumas semanas atrás, nós já estamos falando sobre algumas coisas importantes. E hoje, uma ativação de fé no coração, nos nossos corações, a palavra crer. Então, às vezes nós não compreendemos com muita clareza como é que funciona a questão da fé e a questão do crer. Muitas vezes as pessoas confundem fé com crer. Amém? Às vezes se conversa sobre o que é fé, e a resposta do que é fé é a mesma coisa do que é crer. Na realidade não é. A primeira coisa que nós temos que diferenciar, eu sempre tenho ensinado para vocês, que a palavra crer é algo que Deus já dá para você quando você nasce. É do ser humano. Você tem que acreditar. Por exemplo, a criança quando chora, ele crê que chorando ele vai conseguir alguma coisa. Amém? Então ele já está crendo, se eu chorar eu vou ganhar o meu leite. Ele tem que acreditar, quem não chora não mama. Aí quem não chora não mama, é isso, né? Entendeu? Então a criança ela já sabe que se ela fizer alguma coisa e ele receber algo por aquilo, ele, na próxima vez ele vai fazer a mesma coisa porque ele sabe que vai receber. Então ele já está crendo que há um movimento que ele faz e que ele já recebe. No mundo espiritual é a mesma coisa. A nossa fé ela é ativada no mundo espiritual a partir do crer. Se você não crer, a tua fé não funciona. Nós recebemos de Deus quando nos aceitamos Jesus, quando voltamos a estar debaixo das mãos do Senhor, lugar que nós não deveríamos ter saído, saímos por causa do pecado de Adão e Eva. Então nós aceitamos Jesus, nós voltamos a esse lugar de intimidade com Deus, então ele nos dá uma medida de fé a cada um de nós. Então não tem como dizer para mim, assim, eu não fui curado, eu não fui abençoado porque eu não tenho fé. Porque a palavra de Deus nos confirma isso. A Deus, a cada um de nós, a cada um deu uma medida de fé. Se Deus deu uma medida de fé para você, é o suficiente para você começar a trabalhar essa fé e para que ela venha crescer. Porque a fé, ela vai aumentando. Amém? Conforme você vai trabalhando, você vai aumentando. Só que para nós atingirmos, colocar esta fé para funcionar em nosso favor, ela precisa de uma palavra funcionando plenamente na nossa vida, que é a palavra crer. Amém? Nós vamos ver alguns versículos. Abra comigo em Romanos capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Quando vocês acham que eu estou um pouquinho. Romanos 4, versículo 3. Amém? Todos acharam? Amém. Romanos capítulo 4, versículo 3, assim, diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Todos conhecem a história de Abraão. Abraão foi um homem que recebeu uma palavra de Deus, ele acreditou naquilo e toda a sua vida foi movida por aquilo que ele creu. Amém? Por isso que a palavra de crer na minha, na tua vida, tem que ser algo muito importante, tem que ser algo predominante nas nossas vidas, nas minhas decisões, em tudo aquilo que eu faço, eu tenho que crer em Deus. Amém? Amém. É só dessa maneira eu posso colocar a minha vida direcionada por Deus naquilo que eu creio. Porque se eu não creio em Deus 100%, a minha vida jamais poderá ser dirigida por Deus. Porque a minha prioridade é adorar a Deus. Que a palavra de Deus disse, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas são coisas que Deus vai trazer para a tua vida. Mas a prioridade é nós crer que existe um reino, que este reino nos abençoa. Amém? E buscar este reino, ativar este reino na nossa vida, no mundo espiritual, é simplesmente você começar a acreditar que aquele que enviou seu filho para morrer na cruz é o mesmo que vai te abençoar.
Se por amor ele enviou seu filho para morrer na cruz, para colocar nossa vida, amém? Ao dispor de Deus, simplesmente você aceitando Jesus, você aceitando o sacrifício de Cristo Jesus, faz com que você retorne a viver na glória de Deus. Amém? Então, como que eu começo a atingir essa medida de fé? Como é que eu posso fazer com que essa fé seja uma fé que trabalhe ao meu favor? A partir do crer. Abraão, a partir do momento de Gênesis 12, que Deus chama Abraão, e eu sempre falo que Deus, Abraão ele não foi abençoado por Deus porque ele creu numa terra que ele ia conseguir, mas sim, ele foi abençoado por Deus porque Deus contou toda a história que Jesus ia passar na cruz. Por isso que Abraão creu. Por isso que foi imputado como justiça, porque não havia justiça, né, para o ser humano antes da morte de Cristo Jesus. Mas Abraão, ele creu que Jesus seria crucificado pelo seu pecado na cruz do Calvário, e isso já veio ser manifesto na vida de Abraão, porque ele creu naquilo que Deus falou para ele. Então ele levanta Abraão para ser uma nova nação. Uma nova nação. Então Abraão, ele deixou todas as coisas para trás, viveu como peregrino, né, em toda a sua vida, em toda a terra, no lugar onde ele foi, não era a terra dele. Ele sabia que ele buscava uma pátria diferente. Mas se tudo isso não faria nenhum sentido na vida de um homem na vida de Abraão, se ele não acreditasse naquilo que ele ouviu de Deus. Isso eu quero fazer com que você comece a acreditar naquilo que você escuta no púlpito dessa igreja. Comece a acreditar naquilo que Deus está ministrando aqui, porque quando nós acreditamos aquilo de todo o coração, nós mudamos o nosso pensamento, mudamos a nossa forma de falar, de pensar, de agir, e isso vai fazer com que as coisas que Deus tem preparado para a nossa vida, nós possamos continuar a entrar nesse lugar. Amém? Então, essa palavra crer é o ponto-chave da nossa vitória. Não existe vitória se você não crer. Amém? Só que esse crer, ele começa em algum lugar, algum ponto da minha vida, ele precisa começar, né? E o primeiro ponto que ele começa, né, a trabalhar, a ativar esse crer na minha vida, né, é a palavra no meu pensamento. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 23, 7. Escutem bem, se vocês irmãos abrir. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Ou seja, como ele pensou, tem algumas versões que dizem, assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 2, na versão Almeida do século 21, diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Por que seria tão importante para você pensar nas coisas que são de cima? Porque esse pensamento, ele traria algo para você. Ele ativaria algo na tua vida, né, que levaria você a desfrutar das coisas que estão preparadas para você no reino dos céus. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, tudo está consumado, não é simplesmente a salvação de você que está consumado. A tua cura, a tua bênção, a tua prosperidade, tudo está preparado por Deus ali. O que eu tenho que fazer é acessar este lugar. E esse lugar só é acessível através da fé. Só que se eu não ativo a fé no meu coração por aquilo que eu estou pensando, por aquilo que eu creio no meu coração, eu não consigo ativar a fé para que a fé possa trazer isso que foi preparado por Deus para a minha vida. Então eu preciso acreditar nas Escrituras. O caminho para a minha vida, a bênção da minha vida, é a palavra crer. Se você não crê, a tua fé é em vão. Se você não crê naquilo que você escuta, naquilo que você lê dentro das Escrituras, você está perdendo seu tempo. Se você não ativa a tua fé, as coisas que estão preparadas para você, você nunca vai entrar nelas. E Deus tem bênção preparado para cada um de nós. Lembra que eu contei de um sonho, de um irmão que ele foi arrebatado aos céus? E o Senhor levou ele a havia um galpão muito grande. E ele entrou ali naquele galpão, havia muitas caixas grandes acumuladas naquele lugar e poucas caixas pequenas. Ele perguntou então para o Senhor, por que tem tantas caixas grandes e poucas são as pequenas que estão aqui? Ele falou assim, as caixas grandes estão para ser entregues, mas não, as pessoas que estão para receber essas caixas, elas não creem que podem receber essas caixas. Por isso que as pequenas que estão aqui, elas estão sendo rapidamente entregues.
Porque o ser humano, ele crê tão pouco em Deus, que Deus só tem permissão para entregar aquilo que é pequeno para nossas vidas. Porque nós cremos num Deus soberano, num Deus eterno, num Deus grande e poderoso, que todas as coisas estão sujeitas ao seu poder e sua autoridade, e Jesus recebeu nas suas mãos todo o poder e toda a autoridade, mas nós não cremos que esse poder está liberado para a minha vida. Então eu só posso desfrutar daquilo que é pequeno. Mas se nós começarmos a crermos no nosso milagre, na nossa bênção, na nossa prosperidade, em todas as coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, se nós não crermos que Deus pode intervir nessa situação, é em vão nós estarmos dentro da igreja. Verdade. A nossa vida, ela tem que ser movida pelo crer. Porque quando nós movemos a nossa vida pelo crer, significa que nós estamos andando em um trilho. E se nós andamos nesse trilho, nós vamos alcançar a bênção de Deus para a nossa vida. Eu preciso acreditar que é assim. Por que se vê que pessoas que se convertem, né, e em seguida conseguem um milagre de Deus, uma bênção de Deus? Porque essa pessoa, ela está no primeiro amor. Tudo é possível ao que crê. Ele começa a crer na palavra de Deus, ele começa a crer na mensagem que está sendo ministrada, e ele começa a viver algo natural, algo sobrenatural de Deus na sua vida. Porque ainda na sua mente precisa ser construído muitas coisas. Nós que já estamos um tempo dentro da igreja, é muito mais complicado nós acreditar em algo grande, porque a nossa mente, ela foi tão amarrotada de informações, que muitas vezes não leva a lugar nenhum, e que nos bloqueia de nós entrarmos um passo maior na frente de Deus, junto com Deus. Verdade. Então nós precisamos desconstruir a nossa vida e pedir ao Espírito Santo: guia-me, porque eu quero ser um filho abençoado por ti. Amém? Então começa num pensamento. Esse pensamento, nós temos que pensar nas coisas de cima. Isso vai trazer ao nosso coração a palavra crer. Vai ativar em nós essa palavra crer. E consequentemente, quando ativamos a palavra crer na nossa vida, nós vamos andar naquilo que acreditamos. Porque não tem como eu andar naquilo que eu não acredito. Então a palavra crer na minha vida tem que ser 100%, irmãos. Eu tenho que acreditar 100% naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se eu não acreditar nisso, irmãos, não tem como eu viver uma vida de bênção e de prosperidade na minha vida. Não tem como. Então a palavra crer é a chave para a nossa vitória. Amém? Nós precisamos entrar nesse lugar com Deus. Você veja aqui, quando a mulher de fluxo de sangue, o que levou ela a fazer o que ela fez? Foi a fé. Só que para ela tomar a iniciativa de ir lá, ela escutou alguma coisa sobre Jesus. E ela creu. Então, ela sabia que se descobrissem que ela estava no meio da multidão, ela poderia ser morta. Mas como ela cria que ela ia poder tocar em Jesus, e ela cria na sua cura, o que ela fez? Ela não importou nada. Ela foi, tocou em Jesus, conseguiu a sua bênção, foi curada, porque ela foi movida pela fé, acreditando que ela ia conseguir a sua bênção. Porque se ela não acreditasse, ela não ia correr o risco de ser apanhada no meio da multidão. Verdade. É esse risco que nós não queremos correr. É verdade. É esse risco que eu e você muitas vezes chega em determinado ponto da nossa vida em que nós, como nós cantamos agora há pouco, nós estamos de frente à montanha e nós não queremos correr o risco de atravessar ela. Muitas vezes nós procuramos um lugar para nós dar um contorno na montanha. E nós precisamos acreditar. Se nós orarmos, e a palavra de Deus diz: se você crer e falar esse monte, lança daqui e vai para lá, ele vai. O problema é que nós não temos fé suficiente, não acreditamos suficiente em Deus para que isso aconteça. Porque nossa mente, ela foi domesticada, né? Infelizmente, já começando da queda de Adão, já começou a cair esse crer em Deus de uma maneira mais eficaz. E chega nos dias de hoje, nós olhamos para pessoas e nós vemos que muitas vezes a palavra de Deus ela não tem uma eficácia tão grande porque eles não crêem suficientemente naquilo que está ouvindo. Quando nós cremos naquilo que nós estamos ouvindo, nós ativamos a nossa fé. E quando nós ativamos a nossa fé, o infinito para nós é o limite.
Porque o nosso Deus é um Deus infinito. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nós temos que crer que Ele vai fazer, Ele vai intervir na nossa vida, Ele vai chegar num momento da minha vida em que eu mais preciso, e naquele momento Ele vai chegar, Ele vai entrar com a provisão na minha vida. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que o meu Deus é um Deus que olha pela minha vida. Quando Jesus chega no dia em que Lázaro já estava 4 dias sepultado, a primeira coisa que a irmã de Lázaro falou para Jesus: Jesus, já é tarde. Faz 4 dias que ele está, já cheira mal. Jesus olha para ele assim: eu já não te disse que se crês, verás a glória de Deus? Eu quero incentivar você hoje a crer naquilo que você já morreu na tua vida. A tua esperança, que já está morta e sepultada por Satanás, eu quero ressuscitar hoje. Em nome de Jesus. A tua esperança, que você já não tem esperança em alguma situação da tua vida, você fala assim: eu já entreguei os pontos, e agora eu quero falar para você, eu quero que você entregue os pontos, mas nas mãos de Jesus, aquele que pode fazer, aquele que pode transformar, aquele que pode mudar as situações e mudar a situação da sua vida. É nessa mão que eu quero que você entregue. Eu não quero que você desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Então eu preciso ativar essa esperança no teu coração. Se já faz tanto tempo que isso já não faz parte dos teus pensamentos, se tanto tempo já você pediu a Deus e não recebeu uma resposta, será que Deus não está precisando que você creia um pouco mais naquilo que você está ouvindo? A própria palavra de Deus está dizendo assim: creia e recebereis. Creia pedindo, peça crendo que você vai receber. A própria palavra de Deus diz que não é nada impossível aquele que não é nada impossível aquele que crê. Então por que nós perdemos o tempo procurando e nos esforçando com as nossas próprias limitações, tentar buscar uma resposta, alguma coisa que nós temos a certeza no nosso coração, que a resposta que nós precisamos só vai proceder das mãos de Deus? O problema é que para mim me adaptar como é que eu posso falar para você? Esperar essa bênção de Deus ou acessar essa bênção de Deus, eu preciso me adaptar à minha vida. Por isso que foi importante nós entendermos algumas palavras que eu ministrei alguns tempos atrás, sobre arrependimento, pedir perdão, abençoar, confiar, crer, como estou ministrando nessa noite. E a gratidão. Amém? Se você não tem o coração grato a Deus, como é que nós podemos pedir uma bênção a Deus? Se nós não confiamos plenamente em Deus, como é que eu posso dizer para as pessoas: eu creio em Deus, se eu não confio em Deus? Como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso requerer de Deus uma bênção, se o meu coração não está disposto a abençoar? Todas essas coisas são as chaves que Deus tem nos dado nos últimos dias, que nós precisamos ativar, irmãos. E não adianta eu somente crer em Deus se eu não confio em Deus. Não adianta eu confiar em Deus se eu não creio em Deus o suficiente. Tem que ter sempre um equilíbrio nessas palavras e nessa atuação. Em todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Ele não fazia pelo seu poder e nem por aquilo que Ele cria. Vocês já repararam disso? Ele falou assim: vai, a tua te salvou. Então Ele espera uma ação do ser humano para que a bênção chegue na tua vida. Amém. Eu preciso dar um passo de fé. Ele está esperando isso de você. Dê um passo de fé. Não faça como aquele alpinista que ele foi, teve um acidente no meio da subida da montanha que ele estava descendo, escureceu, e de repente ele cai, e de repente ele para, a corda enrosca em algum lugar e ele para. E uma voz dizia para ele assim: corta a corda. Mas no escuro ele não sabia que altura ele estava do chão. E ele morreu naquele lugar. Quando encontraram ele, faltava apenas meio metro, 1 metro e pouquinho para ele pegar no chão. Ele podia se salvar. E a voz dizia para ele assim: corta a corda. E Deus está falando para você nessa noite: corta a corda. Porque viver por fé é viver sem saber o lugar onde você vai colocar o pé lá na frente. Aleluia. Porque você tem que depender de Deus. Você tem que depender do Espírito Santo que está falando contigo. Você tem que ouvir uma voz interior do Espírito Santo falando consigo: não vai por aí. Ou vai por aqui.
Quantas vezes nós voltamos, nós estamos dirigindo, e de repente nós dá uma vontade no nosso coração de ir por uma rua que você nunca pega. E você entra por ela. E de repente você passa do outro lado, você vê, né, uma ambulância, alguma coisa na frente, algum acidente aconteceu. Deus te livrou. E tem muitas vezes que eu vou entrar em algum lugar e Deus fala assim, eu sinto o coração, não vai por aí. Eu sigo ele. Porque Deus, se nós começarmos a ter intimidade com Deus, o Espírito Santo fala conosco. Ele nos abençoa, Ele nos cuida, Ele nos livra. Amém? Então nós precisamos colocar essas palavras em atividade na nossa vida. Verdade. Trazer os versículos para você. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: pois nada é impossível a Deus. Amém? Se nós temos um Deus que para Ele não há nada impossível, por que muitas vezes nós nos desesperamos nas nossas situações? É porque você não crê o suficiente que Deus pode intervir na tua vida. E Deus não vai intervir na tua vida se você não tiver uma plena confiança em Deus. E se você coloca a tua vida em Deus e descansa no Senhor, como diz em Salmos 34, 37,4. Isso, eu sempre entendo. 37,4, está dando muito negócio aqui. 37,4. Ele fala que se nós confiarmos em Deus, nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Deus e deleitamos no Senhor, e descansamos no Senhor. Esse é o problema nosso. Nós nos colocamos na mão de Deus, mas nós não descansamos. E aquele que não descansa demonstra a sua incredulidade em Deus. Que colocar nas mãos de Deus é descansar. Você fala, não, eu vou colocar na mão de Deus, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer as coisas. Quizá não seja agora, quizá não seja amanhã, mas o momento que for, exato momento de Deus, Deus vai intervir na minha vida. Eu preciso acreditar dessa forma. Porque a palavra de Deus me confirma, ela fala assim, tudo é possível que crê. Amém? Mateus 21, 22, assim, tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Posso ir mais longe? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Amém? O que ele precisa? Crer. Que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Se você não crê, você chega perto de Deus e não crê que Ele pode te abençoar, você não vai receber de Deus a bênção do Senhor. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer. Amém? Amém. Marcos 11, 23 diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Esse monte aqui, irmão, pode ser qualquer coisa que para você é impossível. Eu não posso falar sobre literalmente. Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como Pedro andou pelas águas. Amém? Porque Pedro creu. Ele acreditou que Jesus falou assim, se você quiser vir, venha. E Pedro saiu do barco e andou. Amém? Esse monte que Jesus está falando aqui, se falar para esse monte, sai daqui e vai para lá, e se você acreditar, isso significa o problema da tua vida, se você acreditar que Deus pode intervir na tua vida, na situação que você está vivendo, e você falar assim, sai da minha vida, Ele vai sair. Sim. Mas você vai ter que acreditar. Verdade. Amém? Amém? Podemos ir um pouquinho mais longe. Portanto, se eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. Primeiro ele fala assim, crê, se você crê, você vai receber, amém? Ele vai um pouquinho no versículo da frente, ele fala assim, peça a Deus, mas já crendo que já receberam. Ou seja, já no passado, já desfruta daquilo que você pediu a Deus. Por isso que quando você desfruta daquilo que você já pediu a Deus, mas não recebeu ainda, mas tem a certeza no coração que Deus vai intervir, você começa a desfrutar na presença de Deus. E você vai, então Deus vai te abençoar, vai te honrar a tua fé, vai te honrar a posição de crer, de acreditar que Ele pode fazer alguma coisa por tua vida. Ele vai honrar a tua vida, Ele vai honrar a tua fé. Amém?
Então nós precisamos compreender que eu não posso receber algo de Deus se eu não acredito suficientemente naquilo que Deus pode fazer. Amém? Agora se coloque de pé nessa noite. Amém? Você crê que Deus pode abençoar a tua vida? Você crê que Deus pode intervir na tua situação? Amém? Se você crê, você levante as tuas mãos hoje, glorifique a Deus, exalta a Deus, peça que Deus venha fazer uma intervenção na tua vida, naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Nós estamos diante de Deus, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e nós precisamos acreditar que Ele pode fazer isso por nossas vidas. Amém? Nós vamos estar orando por você. Hoje é dia de Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, né, aqueles que quiserem receber oração nessa noite, nós vamos estar orando por você. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor amado, que o Senhor ative, Senhor amado, no coração dos teus filhos, Senhor amado, a fé de cada um deles, ó Pai. Porque a tua palavra nos permite, Senhor amado, acreditar, ó Deus, que cada um de nós recebeu do Senhor uma medida de fé, ó Pai. E que essa fé nessa noite possa ser operante, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada coração que está aqui nesta noite venha a crer e acreditar que o Senhor pode, Senhor amado, abençoar as suas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós glorificamos, te exaltamos e te damos a ti toda a honra, glória e o louvor e a adoração, Pai, a ti, ó Deus. Porque nós queremos da sua presença neste lugar, nós queremos da manifestação do teu Espírito Santo, na prosperidade, na bênção, na cura, Senhor amado, e na provisão aos teus filhos, ó Pai, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nós queremos de todo o coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar? Nós, o Diácono Jorge e o Diácono Isaac. Amém? Amém? Nós vamos fazer então iniciar a Santa Ceia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, Pai. Hein?